Olá, eu sou Eutímio Carvalho. Obrigado sempre por estar aqui no nosso canal, prestigiando este conteúdo. Continuaremos firmes com vocês. Já tentou imaginar como seria morrer em algumas ocasiões específicas? Confira agora o que as pessoas sentem perto de seus últimos minutos de vida. E atenção, as ações a seguir foram baseadas em estudos e relatos de vítimas sobreviventes. O afogamento. O afogamento pode não ser uma das mortes mais dolorosas de uma pessoa, mas é de certeza uma das mais angustiantes, devido à enorme sensação de pânico quando não se é capaz de respirar. Conforme descrito pelo fisiologista e especialista em sobrevivência marinha da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, o Michael Tipton, a maioria das mortes por afogamento no mar são eventos extremamente bruscos, onde 2/3 das vítimas são reconhecidos como bons nadadores. A partir daí, começa uma luta desesperada para manter a cabeça acima da água, onde as tentativas de tomar fôlego impedem a pessoa de gritar por socorro. Muitas vezes, os corpos são encontrados em pé, com as mãos ligeiramente fechadas, como se estivessem tentando agarrar uma escada invisível. Quando a pessoa finalmente submerge, tenta manter o ar o máximo possível, normalmente durante 30 a 90 segundos. Depois de respirar água, tosse e respira ainda mais água. À medida que esta lhe enche os pulmões e impede a oxigenação do sangue, há uma sensação de rasgar e de queimar à medida que o líquido invade as vias aéreas. Em seguida, segue-se um estado de calma e tranquilidade, diz Tipton, com base em depoimentos de sobreviventes. A tranquilidade é o resultado da falta de oxigênio para o cérebro. Finalmente, o coração para e ocorre a morte cerebral. Decapitação. Ainda que pareça macabro, a decapitação é uma das mortes mais rápidas e indolores. Claro, isso se for executada de maneira certa, mas mesmo utilizando dispositivos especializados, tais como uma guilhotina, sempre restarão alguns segundos de consciência após o corte da coluna vertebral. Num estudo realizado em ratos em 1991, descobriu-se que o cérebro levou 2,7 segundos para terminar de consumir o seu fornecimento de oxigênio, o que, conduzido à proporção de seres humanos, pode levar cerca de 7 segundos de consciência. Durante as numerosas execuções da Revolução Francesa, houve relatos que falavam de movimentos das sobrancelhas e olhos até cerca de 30 segundos após a decapitação, mas é provável que tenham sido apenas reflexos post-mortem. O fogo. Seja nos fogos torturosos da Inquisição ou de um incêndio, as queimaduras são uma das formas mais dolorosas de morrer. Imediatamente, o calor e a fumaça queimam as sobrancelhas e os cabelos, passando em seguida para a garganta e vias respiratórias. Quando chega à pele, o fogo produz uma intensa resposta em todo o sistema nervoso, que é ainda agravado pela inflamação do tecido. À medida que a pele vai se danificando, vai perdendo sensibilidade. Mas não deixa de ser uma experiência excruciante. As queimaduras de 3º grau não doem tanto quanto as de 2º grau, pois os nervos superficiais foram destruídos, mas a diferença é quase semântica. Uma queimadura extensa é horrivelmente dolorosa em qualquer instância, explica o Dr. David Rand, da Universidade do Texas. Mas, ironicamente, no incêndio, o maior risco não são as chamas, mas sim os gases tóxicos. De fato, um estudo norueguês de 1996 constatou que, de 286 vítimas mortais de incêndios, 75% morreram por envenenamento de monóxido de carbono. Dependendo da concentração, isso pode levar a dores de cabeça, tonturas e, logo em seguida, a perca de consciência em poucos minutos.
Além disso, segundo a Associação de Proteção contra Incêndios dos Estados Unidos, 40% das vítimas fatais de fogo perdem os seus sentidos antes que consigam acordar do sonho. A parada cardíaca. Os ataques cardíacos podem parecer uma maneira mais natural de morrer em comparação com as execuções ou acidentes, mas também pode ser uma das mais dolorosas. Enquanto alguns podem ser fulminantes, na maioria dos casos, os sintomas ocorrem até 6 horas de antecedência, que são frequentemente menosprezados pelas vítimas, especialmente mulheres, que atribuíram isso ao cansaço, indigestão ou cólicas. Estes incluem dor no peito, que pode vir como pressão ou aperto, pois os pacientes geralmente descrevem como sentir-se sentados no elefante. A dor pode ser tão aguda que corre ao longo da mandíbula, garganta, costas e braços. Procurar ajuda médica é essencial. Mais dos 85% dos pacientes que chegam às urgências a tempo sobrevivem. Aqueles que não sentem o seu coração parar perdem a consciência em 10 segundos, morrendo minutos depois. Hemorragia. Sangrar até a morte, dependendo de como se desenvolva, pode não ser tão horrível como parece. Segundo o Dr. John, da Universidade de Calgary, em Alberta, no Canadá, se uma pessoa cortar a aorta em um acidente, vai morrer em segundos. No entanto, se for uma artéria ou veia menor, o processo pode demorar horas, quando a pessoa passará pelas diferentes fases de um choque hemorrágico. Considerando-se que um adulto tem cerca de 5 litros de sangue, uma perda de 750 mililitros pode causar apenas sintomas leves. Se aumentar para 1,5 litro, a pessoa vai se sentir fraca, sedenta e ansiosa e começa a respirar rapidamente. Após os 2 litros, a sensação passa para confusão, tonturas e, eventualmente, inconsciência. Os sobreviventes de choques hemorrágicos descrevem sentimentos diferentes, que variam do medo até uma relativa calma. Grande parte disso depende de quão grave foram os seus ferimentos. Uma única ferida que penetra a artéria femoral na perna será menos dolorida do que múltiplas fraturas causadas por um acidente de trânsito, explica John. Eletrocução. Se estivermos a falar de acidentes domésticos, a morte ocorre por paragem do coração, produzida pela descarga. No estudo realizado na cidade canadiana de Montreal, descobriu-se que 92% das vítimas de eletrocução em suas casas morreram de arritmia cardíaca, que provoca inconsciência em 10 segundos. Um circuito de alta tensão, no entanto, provoca inconsciência instantânea. Isso bem sabiam os prisioneiros executados na cadeira elétrica, que sofreram a paragem imediata do coração e do cérebro, no que foi considerado um avanço sobre as mortes por enforcamento. Mas os investigadores não concordavam se o método seria tão piedoso como diziam. Em muitos casos, os presos tiveram de ser submetidos a choques múltiplos para terminar com as suas vidas, e alguns acabam envoltos em chamas devido ao aquecimento que a eletricidade produzia através dos seus corpos. As quedas de alturas. Método utilizado por muitos suicidas e homicidas e também por acidentes. Cair de grandes alturas é uma das mortes mais rápidas e eficazes. Um estudo realizado em Hamburgo, na Alemanha, relata que 75% das vítimas que morrem em poucos segundos ou minutos após a queda, com velocidade que pode atingir até 200 km por hora a uma altura de 145 metros ou mais. A causa da morte depende do tipo de terreno onde se aterra e a forma como a pessoa cai. Previsivelmente, as quedas mais devastadoras têm de ser aquelas em que as vítimas caem de cabeça, comuns em precipitações curtas, menos de 10 metros, ou muito altas, mais de 25 metros. A análise de 100 quedas suicidas da Ponte de São Francisco, a uma altura de 75 metros e a uma velocidade de 120 km por hora,
revelou que a maioria das mortes ocorreu devido a traumas, como colapso pulmonar, explosão cardíaca ou ferimentos múltiplos. Aqueles que sobreviveram a quedas de alturas relatam que, ao cair, sentiram o tempo ficar mais lento. Uma reação instintiva é a de tentar pousar com os pés, que muitas vezes resulta em pernas partidas na parte inferior da coluna e da pelve, apesar de que há uma maior chance de ser salvo graças à proteção dos órgãos internos. A injeção letal. Concebida em 1977 como uma alternativa humanitária à cadeira elétrica, a injeção letal é um método de execução nos Estados Unidos, que consiste em 3 drogas administradas de forma sucessiva. Tem total com um anestésico, seguido por uma dose de pancurônio, como um paralisante do sistema respiratório, e, finalmente, cloreto de potássio, que para o coração quase instantaneamente. Tecnicamente, o processo deve fornecer uma morte rápida e pacífica, mas vários relatos de testemunhas alegaram que, em muitos casos, os réus sofreram confusões ou tentaram levantar-se quando receberam as últimas drogas. Segundo o Dr. Leônidas, da Escola de Medicina da Universidade de Miami, Miller, isso se deve porque, por regra, usando a mesma dose de pentotal como um anestésico, pode ser insuficiente no caso dos prisioneiros mais robustos. Leônidas afirma que as pessoas nessa situação desagradável experimentarão uma sensação de sufocamento após a paralisia dos pulmões e dor semelhante a uma queimadura resultante do cloreto de potássio. Por essa razão é que a execução por injeção letal está a ser analisada pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Enforcamento, método usado por muitos suicidas e carrascos. A morte por enforcamento normalmente ocorre assim que a pressão ao redor do pescoço corta o fornecimento de sangue para o cérebro, causando perda de consciência em 10 segundos. No entanto, a forca está longe de ser uma maneira pacífica de deixar esse mundo. Na melhor das hipóteses, o peso corporal fará com que a corda parta o pescoço entre a primeira e a segunda vértebras. Se o nó for feito de forma errada, provocará uma morte lenta e dolorosa, sufocando as vítimas até 15 minutos ou mais. Descompressão explosiva. Sendo um destino que a poucos de nós estamos expostos, a menos que sejamos mergulhadores, piloto ou astronautas, a morte por descompressão leva a um fim digno de uma obra de ficção científica. A morte ocorre quando a pressão do ar que nos rodeia desce repentinamente, fazendo com que os pulmões se expandam, rasgando os tecidos delicados que permitem o intercâmbio de gases. Se a vítima não expira ou tenta manter o fôlego antes da descompressão, os danos serão ainda maiores. O oxigênio começa a faltar do sangue e dos pulmões, enquanto o corpo começa a inchar, devido à evaporação da água dos tecidos. Finalmente, as bolhas de vapor da água inundará a corrente sanguínea, impedindo que o sangue circule. Em apenas 1 minuto, o sistema circulatório para. Sobreviventes vítimas de descompressão, que incluem pilotos e um técnico da NASA, indicam que primeiro sente-se uma dor no peito, como se estivessem sido espancados, e em seguida percebem que o ar se escapa dos pulmões e que são incapazes de voltar a respirar. Finalmente, perdem a consciência após cerca de 15 segundos. Mas, apesar da gravidade do incidente, experiências com animais da década de 60 mostraram que, se a vítima for novamente pressurizada em menos de 90 segundos, tem uma boa chance de sobreviver sem danos permanentes. Gostaria de ouvir os seus comentários a respeito desse assunto tão intrigante. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe e deixe o seu like. No mais, um forte abraço e te encontro aqui no próximo vídeo.